Espero que esse seja o nosso último vídeo aqui no canal, falando sobre esse movimento de hipercalvinismo localizado lá no Instagram, porque vocês são um público 10, quem está aqui no nosso canal é porque quer realmente aprender teologia, eu trago conteúdos teológicos para vocês de primeira, então vocês não querem talvez perder tempo, se você não está por dentro desse debate no Instagram sobre arminianismo e calvinismo, você pode pular esse vídeo, pode esperar o próximo vídeo aí, sem o menor problema, tá? Mas eu vejo que existe um perigo imenso nesse movimento do Instagram, que está influenciando muita gente, sim, infelizmente. E aqui vai uma última, espero, palavra pastoral para vocês nesse sentido, tá? Bom, pessoal, nós estávamos no nosso canal aqui, já desde o segundo semestre, trazendo algumas críticas ao teólogo N.T. Wright, e aí eu precisei parar essa série para fazer alguns episódios aqui no canal sobre a teologia de Jacó Arminius, né? E eu fiz isso exatamente por conta desse movimento extremista que não representa nem de perto nem de longe, muito menos de longe, o calvinismo, né, o calvinismo clássico, decente, bíblico, né, de querer considerar os arminianos, assim, colocar todos no mesmo saco e dizer eles são hereges, eles não são nossos irmãos, e assim por diante, né, e a gente não tem a menor relação com esse tipo extremado de calvinismo, e às vezes as pessoas têm acesso ao calvinismo através disso e veem como uma coisa horrorosa, que realmente é. Então, eu gravei alguns vídeos aqui sobre teologia de Armínio, eu vou deixar na descrição, se você quiser acompanhar, são vídeos curtos que eu falo sobre a teologia de Armínio e, enfim, a relação com a fé reformada, com isso, e como a gente deve dialogar com os nossos irmãos arminianos, tá? E esse movimento é um movimento recente, localizado especialmente no Instagram, que tem aí feito muito, muito estrago e muito, muito mal, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês 6 características ou 6 coisas que este movimento está promovendo, tá? Com toda a sua militância, com toda a sua labuta, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, esse movimento hipercalvinista do Instagram está promovendo o orgulho, tá? Então, não existe um pingo de humildade nesses caras, você não vê o menor disposição de servir, de ajudar, de amar, né? Ainda que na cabeça deles, talvez, se eles não estão aí mentindo sobre isso também, eles estão tentando fazer algo bom, que é protegendo o que eles acham que é a verdade, eles estão, na verdade, se mostrando completamente orgulhosos, né? Algumas coisas assim que alguns deles têm promovido que assim é absurdamente anticristão de tanto orgulhoso que se mostra, tá? É um pedantismo gigantesco e é um se achar melhor que os outros de uma forma realmente que é difícil de ver isso daí até mesmo entre ímpios, tá? Esse orgulho assim que é realmente um desastre, uma catástrofe para qualquer expressão legítima da fé cristã. Então esse movimento, ele produz orgulho. Eu sou calvinista, eu sou melhor do que todos os outros, eu sou arminiano, né, se fosse o contrário, eu sou melhor do que todos os outros, a minha tradição específica é melhor do que todas as outras, então eu sou o único que está com a verdade e todo mundo precisa concordar comigo, tá? Nada mais longe da Bíblia, nada mais longe da fé cristã histórica do que essa manifestação horrenda de orgulho. Segundo lugar, esse movimento está promovendo ignorância, ignorância, sim, de um nível absurdo, né? Todos os pastores que são teólogos, que são reformados, que olham para esse movimento, dizem, mas como é possível tanta ignorância? Ignorância bíblica, ignorância histórica, ignorância da teologia sistemática também, né? O pessoal não sabe do que está falando, né? Pega ali, talvez, uma frase dos cânones de Dort, ignora todo o resto, todo o contexto histórico de Dort, todo o contexto histórico de um monte de coisa, e passa muita vergonha, né? Se eles chamam aqueles que não consideram arminianos hereges de passapanistas, né? Eles são, na verdade, que eu tenho falado para vocês, de passavergonhistas, né? E, na verdade, talvez o motivador de toda essa fúria deles contra os arminianos sejam eles perderem para arminianos em debates públicos, né? Sempre que eu vejo, presta atenção, um arminiano e um hipercalvinista de internet debaterem, eu torço para o arminiano esmagar o hipercalvinista. E eu não preciso nem torcer, porque 100% das vezes acontece isso. Um arminiano, né, que está minimamente preparado, que conhece um pouquinho ali de grego, um pouquinho ali de hebraico, que usa a cabeça, né, que tem ali um pouco de lógica, ele já consegue massacrar publicamente esses pessoal aí hipercalvinistas que são ruins em tudo, né?
Alguns deles que são pastores não são nem formados em teologia. Isso não quer dizer nada, você pode não ser formado em teologia e ser um muito bom autodidata. Isso aconteceu em alguns momentos da igreja, com algumas pessoas da história da igreja, mas isso não é o caso, né? Então não sabe nem o básico do básico, não passaram nem por uma preparação mínima para saber das coisas, né? Então, no debate público, onde você tem duas pessoas discordando para contribuir para um diálogo, para a gente ver qual que é, a gente considerou ali o melhor debatedor, né? Se alguém chama uma pessoa para um debate público e essa pessoa não está preparada para aquele assunto, o que essa pessoa deveria fazer no mundo ideal? Dizer, olha, agradeço o convite, mas eu não estou preparado, não é um assunto que eu tenha me debruçado muito, eu deixo para uma próxima. Tá? Mas quando a pessoa aceita e é ruim, normalmente é porque ela quer se aparecer em algum desses eventos públicos aí de debate, né? E passa vergonha e depois não adianta chorar, não adianta ficar bravinho, não adianta ficar com raiva, não adianta atacar a pessoa que você está perdendo o debate ali, né? Quem está mais preparado normalmente massacra quem não está. E isso que acontece com os arminianos quando eles debatem com os hipercalvinistas, e eles devem realmente massacrar esse pessoal que só promove ignorância. Essas duas coisas estão juntas. O orgulho e a ignorância sempre andam juntos. Então, você achar que sabe uma coisa, mas não sabe, você vai se achar mais do que os outros, e você vai estar apenas fazendo o papel de um ignorante absurdo, tá? Então, o que este movimento promove não é o conhecimento bíblico, não é conhecimento teológico saudável, é apenas ignorância, pedantismo, né? Pedantismo é aquele que fala que sabe alguma coisa, mas não sabe nem do que está falando. Okay? Em terceiro lugar, esse movimento promove difamação. Eu já falei isso em outros vídeos, mas como vai ser uma última palavra pastoral, esse movimento promove difamação. Gente, só um parênteses aqui, eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas eu sempre falo para vocês que eu considero meu servir vocês no YouTube como uma extensão do meu ministério como professor de teologia e não como pastor, tá? Eu sou pastor apenas de um grupo específico de pessoas, que é a igreja local que eu pastoreio, tá? Mas eu acho que cabe aqui essa última palavra pastoral sobre isso. Então, esse movimento está promovendo essa difamação, que é um pecado horroroso, tá? Quando eles falam, simplesmente jogam a informação de que tal teólogo famoso, bom, bíblico, reformado, calvinista, não concorda com eles, o motivo disso é para enriquecer, ficar mais rico, né? Ganhar dinheiro sobre isso, ganhar fama sobre isso, vender livros, pregações para os arminianos. Isso é uma coisa assim de outro mundo, gente. A pessoa ela não sabe, não pergunta para a pessoa, ela simplesmente inventa e começa a espalhar isso e a difamar isso, cria grupos no WhatsApp com pessoas só para promover essa grande mentira, até que a mentira se torne, entre aspas, uma verdade na cabeça de muita gente. Vocês têm noção do que é acusar um pastor, que a Bíblia fala que não deve ser acertado um testemunho contra eles, a não ser que tenha mais 2 ou 3 testemunhas, né? De que realmente seja algo comprovado, você acusar um pastor, um professor de teologia, um teólogo, um servo de Deus qualquer, sem provas, simplesmente por acusar, é um pecado hediondo aos olhos de Deus, tá? Você está difamando um homem de Deus ali, um servo de Deus, tá? Eu não estou falando de mim, que eu não sou ninguém, tá? Não fui difamado, até onde eu sei. Posso ter sido assim pelos secretos, assim, né? Pelos escondidos secretos aí, mas não estou falando de mim, estou falando de homens que eu admiro, que todo mundo admira, na verdade, né? Que preza pela verdade, e que esses caras estão simplesmente atacando, ok? Em quarto lugar, esse movimento promove escândalo, tá? Escândalo, pessoal, é quando você faz uma outra pessoa pecar, tá? Você coloca uma pedra de tropeço, simbolicamente falando, e essa pessoa peca, né? Isso é escândalo, não é ficar simplesmente com um sentimento de horror, não. É você realmente fazer o outro pecar, tá? E acontece que tem muitos novos convertidos que estão indo para igrejas reformadas, especialmente que vêm de um contexto da Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil é considerada uma seita pelas igrejas históricas reformadas, tá? Ela não prega o evangelho, enfim, não tem nada a ver com o arminianismo, tá? Pode ter um outro ponto de contato, mas é meramente uma coincidência, tá? Não, eles não são arminianos no sentido teológico do termo, tá? E esse pessoal que vem da Congregação Cristã e ou muitos outros novos convertidos estão ouvindo esses caras na internet, tá? Então, eles estão causando escândalo, estão fazendo pessoas... Não, eu saí de um contexto de seita,
saí de um contexto onde não se pregava o evangelho, agora eu estou procurando uma igreja saudável, e eu chego no meio desse turbilhão, desse tornado, desse furacão de debate, de briguinha, de rixa, de orgulho, de ignorância, né? Então não tem lugar para mim. E muita gente está virando desigrejado por causa dessa desgraça de hipercalvinismo do Instagram, tá? Então Jesus falou que se você for escandalizar um dos pequeninos dele, né, é melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e se jogar no mar, né? Então, qual que é a melhor alternativa para o hipercalvinismo do Instagram? É se afogar, né? Realmente se acabar. No final do vídeo, para quem ficar até o final do vídeo, eu vou falar, profetizar, brincadeira, né? O final deste movimento, ok? Então, ele está promovendo aí o escândalo para novos convertidos. Então, se você está numa igreja desses caras, você com certeza tem muitas outras igrejas saudáveis ao seu redor, senão a gente ajuda você a procurar. As igrejas desses camaradas precisam discipliná-los, tá? Porque já não é mais uma questão de ideias doutrinárias, é uma questão ética, eles estão realmente pecando de forma pública, tá? E se a igreja não disciplina eles, está conivendo com o pecado. Vários outros pastores, não indicamos essas igrejas, mas por mais que tenha o nome bonitão lá, reformado, na placa, não é uma igreja saudável. Pode ser uma igreja verdadeira, mas não é uma igreja saudável, porque tem líderes não saudáveis. Se os líderes não, são doentes, tanto da cabeça quanto do coração, não devem, então, a igreja não vai ser saudável. Esse é o grande problema, né? E com certeza tem outras igrejas que vocês podem procurar. Não desistam de uma vida em comunhão em igrejas legítimas, tá? Então, esse movimento está se promovendo aí esse escândalo. E, em quinto lugar, penúltimo lugar, esse movimento está produzindo sectarismo, divisão, né? Não entre tradições diferentes, como calvinismo e arminianismo, isso sempre vai ter, né? Mas divisão no corpo de Cristo mesmo, né? Todos esses pecados, orgulho, a ignorância, né? A difamação e o escândalo geram divisão nas próprias igrejas locais e dentro da mesma tradição, por exemplo, presbiteriana, batista reformada e enfim, tá? Então esse movimento está produzindo sectarismo, tá? Nós já fizemos, eu assinei essa carta, vários outros pastores assinaram uma carta mostrando como, onde e quando eles estão errados em cada ponto. Não houve arrependimento, então é uma coisa assim realmente catastrófica, esse sectarismo todo que eles estão causando. Eles estão se fazendo, na verdade, uma grande seita, grande, entre aspas, né? Pequena seita, porque é um número não expressivo no Instagram aí, tá? Por mais que seja um número grande de seguidores no Instagram, não sei quantos que tem lá de seguidores, esse pessoal, mas, assim, comparado com as igrejas saudáveis que tem, é um número que eu espero que seja pequeno, tá? E em sexto e último lugar, ironicamente, esses caras que estão querendo destruir o arminianismo a qualquer custo, estão promovendo o arminianismo. Então, nunca nenhum movimento na história promoveu tanto o arminianismo quanto esse hipercalvinismo de Instagram, tá? Os arminianos, gente, eu posso estar errado nisso, mas minha impressão geral é que os arminianos, eles nunca iam saber da existência de um calvinista se alguém não falar para eles, né? Eles não ficam militando, eles estão lá na igreja deles, vivendo a vida deles, tá? Agora, quando eles se deparam com o calvinismo, né? Às vezes pode ser que até existem arminianos que percam muitos membros para a igreja reformada, às vezes isso é comum, tá? Isso é humano, os líderes ficarem assim mais bravos, mais reativos e falar um monte de coisa do calvinismo e tal, tá? Mas fora esse contexto, assim, os arminianos eles não falam do calvinismo, muitos deles nem conhecem, nem que são arminianos, né? Muito menos o calvinismo, tá? Esse pessoal que é ignorante e que perde debate para arminiano, muito bem feito, né? Eles estão promovendo o arminianismo como nunca, tá? Então, por um lado, os reformados genuínos, decentes, né, vão olhar para esse movimento e falar assim: que coisa horrorosa, eu não vou defender a verdade à custa da mentira. Então, eu não vou defender o calvinismo, por exemplo, né, à custa de falar uma mentira sobre os arminianos. Então, o que os reformados vão fazer? Olha, o arminianismo é isso, 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 são nossos irmãos por causa disso, 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 podem ter erros, podem ter movimentos dentro do arminianismo que são heréticos, tá? Mas a gente não vai falar uma mentira sobre o arminianismo só para defender a fé reformada calvinista, tá? Por outro lado, eles próprios estão promovendo o arminianismo, porque eles se mostram como essa monstruosidade
nada cristã, né? Nada cristã mesmo. O arminiano olha para aquilo e fala, mas eu nunca vou querer uma coisa dessa na minha vida. Eu estou bem feliz aqui na minha igreja arminiana. Tá? Então, tanto eles brigam mais com os reformados que defendem que o arminianismo não é heresia do que contra os arminianos, né? Eles fazem os reformados genuinamente, legitimamente defender a verdade dentro do arminianismo, ou seja, defender falar as distorções que estão fazendo do arminianismo, tá? E os próprios arminianos ficam mais conscientes e se defendem mais publicamente nesse sentido, tá? Então, eu tiro pela culatra, tá? 6 coisas que estão promovendo, no mínimo aqui, tudo isso é pecaminoso. Diante disso tudo, a conclusão é: esse movimento hipercalvinista de Instagram é o diabo entre nós. Não é uma obra de Deus, é uma obra do próprio Satanás, que sempre tenta ir contra a obra de Deus, tá? Então, o diabo é o que promove orgulho, ignorância, facção, é o que promove maledicência e é o que quer realmente que a igreja passe por escândalos, tá? Zero trabalhar do Espírito, zero fruto do Espírito você vê na vida desses caras, né? É zero disciplina eclesiástica, né? A Bíblia fala que você não está debaixo de disciplina, você não é filho de Deus, você é um bastardo, tá? Então, este movimento sem sombra de dúvida, eu sei que é meio pesado, mas eu falo isso sem sombra de dúvida, é o próprio diabo entre nós, tá? E ele vai acabar. Por que ele vai acabar? Porque ele é autodestrutivo, ele é autoconsumidor. Por quê? Uma vez que eles estão batendo no arminianismo como hereges, e agora estão batendo mais ainda nos reformados que não entendem que eles são hereges, não concordam com esses doidos, né? Logo, e eles já estão fazendo isso, eles vão começar a se morder a si mesmo, para usar a expressão lá de Gálatas, né? Paulo fala, não se devorem uns aos outros, né? Porque isso é obra da carne, tá? Então, é só deixar a pipa ir embora que ela vai se perder, né? Então, é só deixar eles se destruírem, que com certeza esse movimento, se Deus quiser, vai acabar sozinho, porque eles vão começar a se atacar, como já vi eles se atacando assim de forma horrorosa, né? Eles usam palavrão, assim, coisa realmente de ímpio mesmo, né? E você que é o novo convertido, você que está emaranhado nisso, você quer realmente seguir um homem que é ignorante, orgulhoso, faccioso, que fica falando mal dos outros e que fica escandalizando os outros no sentido bíblico, que não deveria fazer, né? Obviamente, eu creio que não. Então, ou você realmente quer expressar realmente o seu orgulho de ter uma teologia melhor, você realmente é faccioso e você vai acabar sendo mais um desigrejado, infelizmente, ou parte de uma seita maluca aí, tá bom? Então é isso, gente. Espero que não venhamos a falar mais sobre isso aqui, a não ser que aconteça uma coisa assim, realmente, que eu acho que vai valer a pena nós comentarmos aqui, tá bom? Dado esse vídeo parênteses, nós seguimos aqui no nosso canal com a nossa programação, como sempre, muita coisa boa. Nós vamos ter o clube de leitura, nosso clube do livro do ano que vem, de graça. Eu vou fazer um grupo no WhatsApp, então eu vou ter, até o fim do ano, eu vou fazer mais um vídeo sobre o nosso clube de leitura, disponibilizando o grupo do WhatsApp para nós lermos juntos os clássicos da teologia nesses 2000 anos de história, tá bom? Então fique conosco, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo para que nós venhamos a expor essa falsidade, esse engano do diabo no meio reformado, entre aspas, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.